morte é um inimigo em comum de todas as pessoas em todos os lugares. Quais são as respostas para as perguntas difíceis sobre a morte? Há vida após a morte? Será que voltaremos a ver nossos amados que morreram? Com respeito a um assunto tão importante e tão cheio de emoções, onde podemos aprender a verdade sobre o que acontece quando morremos? Felizmente, parte da missão de Cristo aqui na Terra foi libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Na Bíblia, Jesus apresenta mensagens confortadoras e responde claramente a todas as nossas perguntas sobre a morte e a vida futura. Para entender a verdade sobre a morte na Bíblia, precisamos começar do princípio e ver de que maneira fomos feitos por Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Em outras versões diz que o homem passou a ser alma vivente. Então note que a Bíblia não diz em momento algum que o homem passou a ter uma alma vivente, mas o homem passou a ser alma vivente. Então na criação, Deus formou Adão do pó da terra. Adão ele tinha um cérebro em sua cabeça pronto para pensar. Ele tinha sangue em suas veias também, pronto para correr. Mas Deus precisou soprar em suas narinas o fôlego de vida, e Adão se tornou ser vivente. Em hebraico, alma vivente. Quando Deus deu o fôlego de vida a Adão, a vida começou a fluir de Deus. Então a junção do corpo com o fôlego de vida tornou Adão um ser vivente, ou uma alma vivente. Por essa razão, poderíamos escrever a questão fundamental do ser humano da seguinte maneira: pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Corpo sem vida mais fôlego de Deus é igual a um ser vivente. Então cada um de nós tem um corpo e uma mente racional. Enquanto continuarmos a respirar, seremos seres vivos, ou no caso, alma vivente. O que acontece quando uma pessoa morre? Na morte, a situação na verdade é revertida do processo criativo descrito em Gênesis 2:7. O pó volta à terra de onde veio, e o espírito, que é o fôlego de vida, volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. A Bíblia frequentemente usa as palavras hebraicas para fôlego e espírito. Quando as pessoas morrem, o corpo se torna pó e o espírito, que é o fôlego de vida, retorna para Deus, que foi a sua fonte. Mas o que acontece com a alma? A Bíblia diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 28, versículo 3 e 4. Então note, novamente, que a Bíblia diz: todas as almas são minhas. O Senhor Deus disse: todas as almas são minhas. E a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a pessoa que pecar, essa morrerá. Porque pessoa é considerado alma vivente, segundo o que nós lemos. A alma morre. Ela ainda não é imortal. Ela pode perecer. A questão derivada de Gênesis 2:7, ao sermos feitos por Deus, faz o caminho reverso na morte. A morte é a cessação da vida. O corpo se desintegra e se torna pó. E o fôlego, ou espírito, volta para Deus. Nós somos uma alma com vida, mas na morte nos tornamos apenas um cadáver, uma alma morta, um ser morto. Logo, os mortos não estão conscientes. Quando Deus toma para si o fôlego de vida que Ele nos deu, nossa alma morre. Mas, graças ao sacrifício de Cristo Jesus, temos a oportunidade de um dia viver eternamente. Portanto, não há espaço na Bíblia para afirmar que quando nós morremos, a nossa alma fica vagando. Jesus, por exemplo, quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse que Lázaro dormia e que ele iria acordá-lo. Então, ou seja, Jesus compara a morte ao sono. Mas da onde as pessoas tiram que depois que morre, a alma fica vagando? Ou algumas dizem que quando morre, a pessoa vai para o inferno ou vai para o céu. Algumas interpretações erradas que as pessoas tiram da Bíblia, como por exemplo, a parábola do rico e o Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele ressuscitará os mortos, e os mortos em Cristo serão transformados juntamente com os vivos e serão levados ao encontro do Senhor nos ares. Então, partindo desse pressuposto, como podemos afirmar que
quando morremos, nós iremos para o céu ou para o inferno? Se na volta de Jesus é que irá acontecer a ressurreição. Em todo esse contexto sobre a morte, nós podemos afirmar que a morte ela é uma realidade na vida de todas as pessoas. Porém, para aqueles que acreditam em Cristo Jesus, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então em Cristo somos mais que vencedores. E se morrermos nele, tenha certeza de que um dia viveremos eternamente. Eu me chamo Tiago e gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações para receber mais vídeos. Que o Senhor os abençoe e até uma próxima.